São 4h51, a gente está de volta com 360 a todo vapor. Olha, hoje durante o aniversário de 30 anos da Secretaria de Política Econômica, o ministro Paulo Guedes criticou o que chamou de mentira de que há 40 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Guedes disse que o governo eleito deveria calar a boca e começar a trabalhar. Vamos ver? Só mentira. 40 milhões de pessoas passando fome. Onde estavam essas 40 milhões de pessoas que eles não descobriram antes no governo deles? Possivelmente estavam passando fome mesmo. E nós descobrimos os invisíveis e atendemos. Então é válido para ganhar a eleição, mas para com essa conversa. Já ganhou, está na boca, vai trabalhar. Leandro Rezende está comigo? Vem cá, Leandro, vamos conversar sobre isso. Repercutindo, então, Leandro, essa fala que chegou agora para mim, para a gente aqui no 360, já ganhou, cala a boca, vai trabalhar. O ministro está se referindo a quê exatamente quando manda esse recado, hein? Ô, Tainá, acho que o mais importante dessa fala é quando o ministro Paulo Guedes cita um número, né, e fala sobre a fome no Brasil. É interessante essa fala por alguns aspectos. Primeiro, né, me parece que é a primeira vez que o Paulo Guedes fala desde que o presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição. Um discurso bem à cara do que a gente viu do ministro da Economia nos últimos 4 anos. O segundo ponto, né, ele fala ali essa coisa ali do cala a boca e vai trabalhar, claro, um recado para a equipe do presidente eleito Lula e, enfim, uma tentativa de sair de críticas que são frequentemente feitas pelo governo eleito quando precisam explicar, por exemplo, essa PEC que está lá no Congresso Nacional, lembram, enfim, de outros momentos em que o teto de gastos foi furado, enfim, sempre, e a gente vai ver isso, evidentemente, nos próximos 4 anos, referência ao período, né, que foi de 2019 e vai até o final desse ano, isso é absolutamente normal. Mas o que me chamou ainda mais atenção, Tainá, foi a fala do ministro sobre esses 40 milhões de pessoas passando fome, né? Me chama a atenção porque o dado que a gente tem sobre fome no Brasil é o de um estudo desse ano da Rede Pensan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar, e quando saiu esse dado mostrando que, na verdade, 33 milhões de brasileiros passam fome no país, esse inquérito imenso feito por uma equipe gigantesca de pesquisadores, quando saiu esse dado, o ministro Paulo Guedes, em setembro, disse que era um dado mentiroso. Agora, né, ele já está, em alguma medida, admitindo a existência da fome no país e dizendo que o governo, enfim, foi quem revelou a existência dessas pessoas. Enfim, não se trata aí, de alguma maneira contraditório, né, porque o ministro não reconhecia o relatório que aponta esse problema absolutamente grave da fome no Brasil. Quem mora em uma grande cidade, no nosso caso, eu aqui no Rio, você aí em São Paulo, sabe que a fome é uma realidade, por mais que muitas vezes o próprio ministro Paulo Guedes e outros integrantes do governo federal tenham dado frases para tentar minimizar esse que é um problema objetivo da vida real. Então, ao falar ali de uma maneira exagerada, 40 milhões de pessoas passando fome, de alguma maneira você tem um reconhecimento, enfim, do ministro Paulo Guedes de que há fome no Brasil. Leandro, muito obrigada pela sua análise, por essa memória. Eu vou chamar agora o Fernando Nakagawa. Oi, Naka. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu já estava perguntando por você. Tô aqui. Ô, Naka, vamos fazer a análise, então, do que trouxe o Paulo Guedes nessa fala, na sua visão, né? Como é que isso pega para o mercado, nesse momento que a gente está vivendo de discutir justamente uma PEC que trata do Bolsa Família para ajudar aquelas pessoas, dentre outras coisas, é claro, mas o intuito principal é esse, né? Ajudar as pessoas mais necessitadas nesse momento. Tainá, o ministro participou de um evento da SPE, né, em celebração ali da própria Secretaria de Política Econômica, e o tom da fala do ministro, também Adolfo Saxida estava do lado dele, atual ministro de Minas e Energia, braço direito ali, um dos principais nomes, Saxida foi um dos principais nomes da equipe de Guedes, ainda quando estava no Ministério da Economia. O tom foi muito de um resumo, de um balanço
balanço de como foi a atuação da equipe econômica liderada por Guedes. Ele tem razão em alguns pontos ali, ele observa de maneira muito adequada que não é possível ter conflito. Ele diz, que história é essa de conflito de área social com fiscal? Ele mesmo responde, né, ao sugerir estar falando da nova equipe que tomará posse em janeiro. É ignorância e incapacidade técnica. A gente já falou várias vezes aqui na CNN que, de fato, não há uma contradição entre as políticas sociais robustas e responsabilidade com as contas públicas. São duas coisas que precisam andar na mesma rua, na mesma calçada, porque só com contas públicas azeitadinhas, com números ali direitinho, você consegue ter dinheiro para, de fato, executar políticas públicas sem gerar, por exemplo, inflação. O ministro bateu muito na tecla de que ele conseguiu executar reformas, ele conseguiu entregar uma equipe com números positivos, ignora o fato de que parte do superávit que ele está entregando neste ano foi gerado pela alta das commodities e também por causa da inflação. E sobre essa observação que ele faz, me parece absolutamente infeliz sobre os 40 milhões de brasileiros passando fome, o número que a gente tem observado é um pouco menor, de 33 milhões, segundo a última pesquisa da rede Pensan, mas esses brasileiros, eles estavam comendo antes. O Brasil passou por uma grave crise econômica, com um aumento de inflação, com perda de renda, com perda de emprego. E aí essas pessoas pioraram sua qualidade de vida, pioraram sua situação econômica e, infelizmente, muitas dessas famílias estão em situação de insegurança alimentar. Só a volta ao crescimento e a volta do emprego, além, obviamente, de um respaldo como o governo Bolsonaro deu com o auxílio emergencial, conseguem tirar essas famílias dessa situação. Naca, já você volta, tá?